Bom, eu queria falar com vocês um pouco da minha frustração aqui em Portugal. Eu criei esse canal aqui quando eu cheguei em Portugal. No primeiro dia que eu cheguei, eu fiz um vídeo sobre Portugal e avisando que eu ia falar minha experiência nesse país aqui e ajudar de alguma forma quem pensa em emigrar também. Essa sempre foi a intenção. Você pode voltar no primeiro vídeo do canal e ver que realmente foi isso. E desde então eu vim fazendo isso, fui falando minhas experiências e no começo eu tava muito animado, tava muito feliz por estar aqui. Sempre fui grato por todo mundo que eu encontrei aqui. Eu só encontrei gente boa aqui. Eu acho que a gente atrai o tipo de gente que a gente é, na verdade. Então eu sou grato por ter atraído gente boa, porque de repente, talvez de alguma forma me mostre também que talvez eu não seja tão ruim. Eu acho que o tipo de gente que a gente atrai diz muito sobre quem a gente é, mais do que a gente imagina. Mas enfim, eu percebi, nos últimos tempos eu tentei parar de falar um pouco sobre Portugal, sobre essa minha trajetória aqui, porque eu percebi que eu tava desanimando um pouco as pessoas, porque eu tava com uma visão um pouco negativa sobre Portugal e muita gente notou que eu talvez estivesse frustrado em estar aqui em Portugal. Mas a questão principal de tudo isso, o que eu refletindo muito sobre essa minha trajetória aqui de mais de 2 anos aqui em Portugal, é que na realidade eu tô frustrado comigo. Eu não tô frustrado com o país. O país tá aqui, ele tem as dificuldades dele como qualquer outro país no mundo vai ter. Por mais perfeito que o país pareça, ele sempre vai ter uma dificuldade. E eu percebi que eu tava mais atrapalhando do que ajudando, porque eu tava com uma visão muito negativa. E na realidade, a minha frustração é comigo mesmo, por ter me acomodado, por não ter, de repente, focado tanto que eu deveria ter focado no meu sonho, no meu objetivo que eu tinha quando eu vim pra cá, alguns objetivos. E por mais que ainda esteja caminhando pra isso, eu, de repente, de alguma maneira eu perdi o foco. Na verdade, eu tava muito frustrado comigo. E o problema de tudo isso sou eu, na verdade. O país tá aqui, ele tem gente que se dá muito bem aqui, tem gente que se dá muito mal. Então, o que faz, de fato, a pessoa dar certo ou não em Portugal, sabe? É o indivíduo, é a pessoa mesmo que faz ela dar certo ou não em qualquer lugar do mundo. Não tá ligado ao país e assim, influencia muito, influencia sim. Mas você é o dono do seu destino, você controla suas atitudes hoje, suas atitudes de hoje refletem no seu futuro. Então você precisa estar no controle das suas atitudes, pelo menos, porque você vai colher os frutos dela. E eu nunca falei o contrário, tá? Eu sempre fui grato pelo país, eu sempre achei um país maravilhoso e acho. Eu sempre fui grato pelas pessoas aqui. Todos os portugueses que eu conheci foram 100% gentis comigo. Eu gosto de cada uma das pessoas que eu conheci aqui. Sempre que eu posso defender, eu defendo, porque muita gente tem ideia muito errada do português e eu acho que ele é muito mais parecido com a gente do que a gente pensa. E o contrário também acontece. Tem muita gente com ideia muito errada sobre o brasileiro, que na verdade não é assim. O Brasil não é o filme Tropa de Elite, o Brasil não é o filme Cidade de Deus, e eu já falei isso várias vezes, o Brasil não é a novela que passa na televisão. Mas enfim, resumindo de maneira geral, a minha frustração é comigo mesmo, sabe? Eu que devia ter ido mais atrás das coisas que eu planejei, que eu tinha como objetivo, e eu deixei isso passar, eu me acomodei um pouco, e o país não tem nada a ver com isso. Então, na realidade, isso é um vídeo de pedido de desculpas, principalmente para quem eu desanimei em algum momento, porque a realidade eu continuo achando, você precisa pesquisar outras opções para você saber o melhor lugar para você. Não adianta você vir me perguntar, não adianta você achar que é Portugal por causa da língua. Tenha um objetivo e aí você vê qual país mais se encaixa no seu objetivo. Entendeu? Qual país encaixa nos seus planos para você chegar nesse objetivo? Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você quer, na verdade. Não é a língua, não é o salário, não é o país estar na Europa, não é a segurança, não é a qualidade de vida. É qual é o seu objetivo, entendeu? Eu sempre falei muito para as pessoas que a gente deve se conhecer e tudo mais. E nessa jornada que eu tô nos últimos meses de me conhecer, eu entendi isso. Eu entendi que a culpa é só minha. Qualquer frustração que eu tenho é só culpa minha, só minha. O país não tem nada a ver com isso. O Brasil não tem nada a ver com a situação que você tá. Eu entendo que tem muita gente em situação muito precária que não tem condição e nem tem informação suficiente para sair da situação que tá. Mas sinceramente, se você tá me assistindo, você tem um telefone, tem internet, você já tem pelo menos acesso à informação. Então, nesse sentido, você já é privilegiado. Nesse sentido, você consegue buscar informação sobre o que, pelo menos, se encaixa no seu objetivo. Mas você precisa ter um objetivo primeiro, antes de qualquer coisa. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Entendeu? E foi nesse percurso que eu me perdi por algum momento. E eu tô tentando me reencontrar, e aí eu tive muita discussão, muita dor de cabeça, ameaça, por estar na cabeça das pessoas falando mal de Portugal, que na realidade nunca foi isso, foi só uma visão negativa, mas nunca falei mal.
E, enfim, eu tô revendo tudo isso, queria pedir desculpas por quem se sentiu ofendido de eu ter falado alguma coisa sobre Portugal e principalmente para quem eu tenha desanimado de alguma forma nesse trajeto, nesses últimos meses, pelo menos, que eu estive mais pessimista sobre Portugal. Tô mudando minha visão sobre tudo, sobre a vida, sobre o país e sobre tudo mesmo. E de verdade, não interessa o país que você vive, não interessa o país que você quer viver, o país que você quer emigrar. Quem vai fazer dar certo é você. Tem muita coisa externa que influencia muito e eu sei disso. Mas você precisa pelo menos acreditar que você tá no controle da sua vida e começar a agir de acordo. Porque aí as coisas vão começar a dar certo. Antes de tudo isso, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Isso é o principal. Não dá pra gente viver uma vida toda sem um objetivo. Não dá. Porque a gente vai viver ao acaso e o acaso vai entregar o que ele quiser pra gente. Não o que a gente quer, entendeu? Não o que a gente precisa. Então, você precisa estar no controle da sua vida. Você precisa estar pelo menos alinhado com seus objetivos. Então, na hora de você escolher um país para você emigrar, na hora de você escolher um emprego para você trabalhar, tenta estar o máximo alinhado com seus objetivos. E não só isso, qualquer ação que você tomar na sua vida, se você estiver alinhado com seus objetivos, a chance dele se concretizar é muito maior. Pensa nos seus objetivos sempre, todo dia que você acordar, porque aí você vai tomar atitudes que condizem com o seu objetivo, que fazem sentido para que esse objetivo se realize. Então é isso, eu queria fazer esse vídeo curto, mais desabafando mesmo e pedindo desculpas por se eu ofendi alguém. Nunca foi a minha intenção, jamais. Eu continuo achando e eu sempre reforço isso, por mais que as pessoas ignorem. Eu acho o português um povo muito simpático, muito carismático, muito acolhedor, hospitaleiro. Eu nunca tive uma experiência negativa com o português nesses mais de 2 anos que eu vivo aqui, quase 2 anos e meio. E eu nunca falei o contrário disso também. E eu continuo achando esse país maravilhoso, continuo achando o clima maravilhoso, o país é lindo, tem paisagens lindas, tem natureza, tem tudo aqui, eu acho perfeito. A questão é que eu me frustrei muito com a residência que enrolam a gente, coisas que eu continuo achando, mas entendam que não é uma crítica ao país e nem ao povo do país. As pessoas confundem muito isso. Mas enfim, de qualquer forma, eu peço desculpas se eu ofendi alguém, se eu desanimei alguém, não é a minha intenção. E a mensagem que eu queria trazer é: se conheça. Essa é a principal coisa que eu tô tentando passar nos últimos meses. Conheça a si mesmo. Porque aí a chance de você conseguir tomar atitudes certas, conseguir tomar decisões certas, inclusive qual país você quer emigrar ou sei lá, qualquer coisa, a chance vai ser muito melhor de você acertar, de verdade. Olha pra si mesmo e tenta descobrir o que você quer, sabe, o que é você. Eu acho que isso faz toda a diferença, tá fazendo diferença pra mim e eu tô tentando passar essa mensagem pra quem eu puder alcançar. Então eu acho que, de repente, talvez a minha missão no momento seja essa. Mas é isso. Eu espero de alguma forma que isso tenha feito sentido pra algum de vocês e que sei lá, que sirva pra algo bom nas suas próximas decisões. Mas enfim, no mais é isso aí. Queria pedir pra você deixar o like, se inscrever, que não custa nada pra você e faz total diferença pra mim. De verdade, faz muita diferença pra mim. E comenta se você tiver alguma dúvida, porque às vezes eu faço vídeo respondendo perguntas, mas sempre eu olho, sempre, qualquer comentário eu vejo. Por mais que eu não reaja, todos eu vejo, ainda é um canal pequeno, eu consigo fazer isso. Então não deixa de comentar também se você tiver alguma opinião, uma crítica ou alguma dúvida sobre Portugal ou sobre qualquer outra coisa que você acha que eu possa responder. Mas é isso aí. No mais, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela atenção, tamo junto e tchau.